Tenho falado em alguns sermões que a fé cristã não é um fórum privilegiado quando o assunto é o sofrimento. De modo que se você é um bom crente ou um crente mais ou menos, você vai sofrer. Se você estiver com a fé lá em cima, ou se estiver beirando a incredulidade, você vai sofrer. O grande diferencial que o Evangelho e que a revelação de Deus em sua palavra nos oferece, não é no que tange a se vamos ou não passar por tribulações, infortúnios, decepções, adversidades ou coisas dessa natureza. É o como nós faremos isto. É como se todos nós, assim como as pessoas do mundo inteiro, tivéssemos os nossos barquinhos em alto mar. A diferença é se temos uma boa âncora que nos segura, que nos sustenta quando as circunstâncias se apresentam tempestuosas, as águas revoltosas e tumultuadas. O que muda, meu irmão, não é se você está no mar ou numa piscina. Afinal de contas, depois do pecado, todos nós estamos num grande mar de mudanças, um mar volátil, onde muita coisa acontece e a gente não controla. A questão é se nós estamos bem ancorados, bem alicerçados ou não. Pensando nisso, eu queria começar uma série de reflexões com os irmãos, que começa hoje, mas não termina, então você tem que vir na próxima semana, e na próxima semana de novo, e na próxima semana de novo, falando sobre a pedagogia da dor. Como é que Deus, em sua santa e sábia providência, se vale dessas circunstâncias dolorosas, conflitantes e às vezes até traumáticas, para prosperar a nossa alma, nos tornar mais parecidos com Jesus e reclamar maior glória para o seu próprio nome. Até que ponto a gente pode afirmar que o sofrimento é uma bênção nas mãos de Deus? Quero citar uma frase do Spurgeon, que também aqui já mencionei em algum momento, onde ele disse que do ponto de vista da providência, aquilo que nós cantamos, de que Deus faz todas as coisas cooperarem, convergirem para o bem daqueles que o amam, nessa perspectiva, Spurgeon disse que até as nossas tribulações mais pesadas são bênçãos disfarçadas de maldição. Quando elas se apresentam, o pacote, o lado de fora, é amedrontador, mas o resultado daquela dor, daquela tribulação, geralmente é profundamente benéfico. E aí eu queria pensar no livro de Jó. É óbvio que eu não vou expor o livro de Jó, mas a começar de hoje, eu queria pensar a cada quarta-feira, nós teremos 15 verdades, 15 lições no livro de Jó, sobre como melhor lidarmos com o sofrimento. Então eu quero começar hoje, talvez 2, 3 ou uma só, a depender do tempo, e a gente vai caminhando, e esse material, inclusive, eu vou disponibilizar lá no grupo de avisos, e os irmãos podem ter acesso posteriormente. Queria começar fazendo uma pergunta e tentando responder de forma muito objetiva. A pergunta é: por que nós sofremos? Por que sofremos? Por que existe sofrimento no mundo? Por que crianças nascem com anomalias? Por que a gente tem que lidar ainda com pessoas passando fome, com guerras, catástrofes naturais? Por que todas estas coisas continuam acontecendo nesta realidade de vida que nós chamamos de mundo? E se você quer ser tão objetivo quanto eu, a resposta mais plausível e direta seria: por conta da realidade caótica da queda, do pecado. O pecado é o útero de todo o mal. De modo que, se não houvesse o pecado original, não haveriam tantas mazelas como nós conhecemos no mundo hoje. O mundo seria perfeito e perfeitamente harmônico, tal como criado por Deus, em revelação a tudo aquilo que Deus é. Mas aí, em Gênesis 3, você já leu essa história antes, nós aprendemos ali que o pecado entrou na história e ele então abriu as porteiras e fez um abre-alas para toda a sorte de imundícies e de tragédias como nós conhecemos. Então, o pecado é o pai e o útero do mal é o útero do pecado. Isso a gente tem talvez em concordância. Agora,
Diante disso, a gente precisa desconstruir algumas míticas, algumas compreensões equivocadas. A primeira delas é que é muito comum, naquele métier mais neopentecostal, teologia da prosperidade, coisas dessa natureza, a alusão de que cada pecado específico traz um sofrimento imediato. Então, se você está sofrendo, doente, ou por qualquer outra causa, espectro de sofrimento, alguém vai chegar nos seus olhos e vai dizer assim: você está em pecado. Como se em algum momento nós não estivéssemos. Eu anseio pelo dia em que eu vou olhar no espelho e dizer assim: você não está mais em pecado. Porque, na verdade, nós vivemos ainda no corpo dessa carne, e nós militamos contra a nossa carne, que é em si pecaminosa, ainda que não estejamos mais sob o domínio do pecado. Mas o pecado ainda é uma realidade com a qual nós precisamos lidar diariamente. Mas veja, irmãos, uma coisa que a gente precisa dizer antes de qualquer leitura do texto, é que nem todo sofrimento específico é causado por um pecado imediato. Nem todo sofrimento específico é causado por um pecado imediato. É importante a gente desmistificar essa ideia, porque é uma visão distorcida e quase que retributiva de um Deus que está assentado no trono, e Ele espera que você pise ou tropece na sua lei, para Ele então lhe dar um castigo. E Deus é um grande tirano, que está esperando a hora de punir o próximo infrator da sua lei e dos seus mandamentos. E a gente vê que essa relação entre pecado e sofrimento nem sempre é sustentável biblicamente. Estou falando de pecados diretos, como um pecado que eu fiz agora, e então eu tenho que pagar por esse pecado quase que imediatamente, porque é uma consequência direta do meu ato pecaminoso. Veja, eu falei anteriormente que o pecado original, sim, esse pecado, é a causa fundamental de todo o mal. Mas nem todo pecado específico gera sofrimentos imediatos. São coisas diferentes. Se não, irmãos, teríamos um problema para lidar com o sofrimento de Cristo. Porque Cristo sofreu. A Bíblia o chama de homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas ele era sem pecado. Ele é o cordeiro sem mancha, sem mácula, puríssimo. Como então atribuir sofrimento a pecado, se eu olho para Cristo e vejo o perfeito Filho de Deus sofrendo, sem pecado? Se a gente olha para o episódio de Jó, que nós vamos ler logo mais, o próprio Deus dá testemunho do seu servo, dizendo assim: olha, eis aí o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí, em decorrência do testemunho divino, todos nós nos calamos. Deus está validando um caráter quase que ilibado daquele homem. Apesar disso, o texto sagrado diz que Jó passa por uma sequência de sofrimentos que não estavam diretamente ligados a nenhum pecado específico. Nenhum pecado. Essa teologia da retribuição, ela aparece um pouco mais adiante com os amigos de Jó, que querem convencê-lo de que ele tem algum pecado escondido e que por essa razão o justo Deus o está punindo. Então, Jó, você precisa descobrir. E eles são quase que os investigadores que vão tentar auxiliar o amigo a descobrir o seu pecado, para então, abandonando o seu pecado, Deus livrá-lo do sofrimento. Isso é uma inverdade bíblica. Segundo, é que alguns sofrimentos, se eu falei que nem todo sofrimento específico é causado por um pecado imediato, agora eu tenho que dizer quase que o inverso disso sem me contradizer. É que alguns sofrimentos, podem sim estar diretamente relacionados a atitudes ou escolhas erradas e pecaminosas. De um lado eu disse que nem todo pecado específico gera um sofrimento imediato. Agora eu estou dizendo que alguns pecados, algumas atitudes, alguns erros cometidos, sim, trarão consequências imediatas. Por exemplo, promiscuidade, doenças. Crime, pena. Imprudência no trânsito, acidente. E tantas outras sortes de desobediências. Veja,
são consequências. É alguém que resolve viver a vida lascivamente. Deita-se com uma mulher ou com um homem hoje, outro amanhã, outra mulher amanhã e depois outra, e de repente ele aparece doente. Há uma relação direta de pecado e sofrimento. Mas nem todo pecado gera um sofrimento imediato. Mas alguns, sim, isso pode acontecer. Terceiro, por causa da queda, do pecado original, existem sofrimentos que fazem parte da condição humana, e aqui eu quero que você traga para a sua mente, entre muitas aspas, naturais. A condição humana natural. O que eu estou dizendo é que algumas coisas, irmãos, e alguns danos estão expostos neste mundo criado, sem que ninguém faça nada, simplesmente por existir nesse mundo, que é um mundo, uma terra arrasada, que é um mundo sequelado por conta dos nossos primeiros pais e daquele pecado original. Algumas coisas vão acontecer de ruim se você não fizer nada, e você vai ser afetado por ela. Por exemplo, alguns aqui já estão chegando à terceira idade. A terceira idade, ela vai trazendo as suas sequelas. Você começa a ter artrose, artrite, reumatoide, quem tem diabetes, pressão alta, e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo. Veja, algumas pessoas vão ser controladas a vida inteira, não vão exagerar no doce, não vai ser consequência imediata. Alguns sim, alguns vão comer muito doce na vida toda e vai vir uma diabetes depois. Mas veja, outros não. É o camarada, vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe nunca gostou de comida muito gordurosa, ou coisa dessa natureza, ela é do tipo que tira gordura da picanha. E aí, agora há pouco, ela foi no médico e apareceu gordura no fígado. Você come muito? Nada, na dieta. Mas veja, são aqueles, entendam, males naturais, sofrimentos, entre muitas aspas, naturais, simplesmente porque vivemos num mundo caído. Então, existir numa terra maculada pelo pecado vai nos trazer danos, sem que eu os cause. Veja, alguns eu vou causar, outros não, e ainda assim serei acometido por sofrimentos, por conta desses danos. A questão, por exemplo, do luto, a morte. Eu posso ter mortes, entenda, causadas como um homicídio, mas eu tenho aquela morte de alguém que foi envelhecendo e morreu. Ela está dentro desse processo natural de um mundo caído. E aí eu tenho que sofrer, porque eu tenho a dor da saudade do luto. E eu experimento aquela dor, mesmo sem causá-la. E eu tenho que sofrer por isso. Catástrofes naturais e coisas dessa natureza, porque vivemos num mundo caído. Então essas coisas acontecem, causadas por nós ou não. Mas uma quarta observação que eu queria fazer ainda, é que também Satanás, ele pode causar sofrimento ao homem. Quando eu falo pode, não é me colocando aqui como advogado do diabo, é porque às vezes a gente acha que tudo que está acontecendo no mundo tem a mão ou o dedo direto de Satanás, como se ele fosse o grande maestro que está regendo as coisas, ditando, dando os ditames das coisas, e não é. O mundo não está sob a regência de Satanás. Não é ele quem manda, não é ele quem impera, não é ele que diz que vai acontecer, que não vai acontecer. Biblicamente a gente vai aprender aqui que na verdade até os atos de Satanás são controlados por Deus. No livro de Jó fica muito claro e faz jus àquela célebre frase de Lutero quando ele dizia que Satanás nada mais é do que um cachorro na coleira de Deus. Mas, entretanto, todavia, porém, dentro da sua dimensão, Satanás intervém promovendo dor, sofrimento. Ele faz isso em famílias, ele faz isso em propostas ideológicas e o mundo fica pior, e coisas dessa natureza. Existe uma influência espiritual e maligna no mundo que gera sofrimento, e a gente não pode se desvencilhar disso. A gente não pode nem por um lado espiritualizar tudo e nem neutralizar ou naturalizar tudo. E nos tornarmos céticos e acharmos que as coisas acontecem e Satanás agora está de férias e não faz mais nada. Irmãos, existe uma ação maligna no mundo que gera dor e que gera sofrimento. Mas meu último ponto, a nível de introdução, é que não apenas o sofrimento, eu falei, nem todo sofrimento específico é causado por um sofrimento ou por um pecado, imediato. Alguns sofrimentos podem sim estar diretamente relacionados a atitudes pecaminosas específicas. Por conta da queda, existem sofrimentos que fazem parte da condição desse mundo natural.
Satanás pode causar algum nível de sofrimento, e ele o faz, mas eu quero que você entenda, e essa é a proposta de toda essa série de reflexões, é de que Deus, o Deus com D maiúsculo, Deus também pode e gera alguns sofrimentos na vida do seu povo. Atribuir sofrimento ao mundo caído traz para a gente algum nível de alívio. A Satanás é uma projeção, mas o que eu estou dizendo agora é que Deus, o Deus da Bíblia, em alguns tantos momentos, não apenas, entenda isso, a gente fala muito Deus permitiu, a vontade permissiva. Eu estou falando que muitas vezes Deus vai nos conduzir, pegar na nossa mão e nos conduzir por vales áridos e desérticos para cumprir os seus sábios, santos e eternos propósitos. Alguns dos nossos sofrimentos serão trazidos por Deus. Por mais que isso pareça estranho, porque parece não ser compatível com o caráter bom e santo de Deus, me parece que depois do pecado, a ferramenta que Deus mais costuma utilizar para nos manter no eixo e próximo dele é o sofrimento. Seja muito sincero com você mesmo nessa noite. Não fossem os seus sofrimentos, as dores, as curvas da sua vida, ao longo da sua caminhada, será que você teria a fé que você tem hoje? Será que o seu caráter teria sido esticado ao ponto que está hoje, do ponto de vista cristão? Me parece que depois do pecado, o próprio Deus nos matricula gratuitamente na escola do sofrimento para nos ensinar algumas coisas que sem Ele, sem o sofrimento, não aprenderíamos. E é sobre esta caminhada de dor, que a Bíblia chama de provação, que a gente vai meditar nessas próximas semanas. Entendendo, meus irmãos, que Deus prova os seus filhos. Agora, deixe-me lhe fazer sorrir a partir disso. Eu tenho dito, não é um conceito talvez tão popular, é uma força de expressão que eu vou dizer agora, mas, meu irmão, a provação é um privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Veja, Tiago capítulo 1, vai dizer, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por toda sorte de provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência, e a paciência precisa ter ação completa, perseverança precisa ter ação completa, olha aí, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele está falando de maturidade. Diz que Deus se vale da aprovação para nos tornar mais maduros. E a medida do varão perfeito, segundo a teologia do Novo Testamento, é Cristo. Então ele está dizendo assim, olha, recebam com alegria, com bem-vindos, as tribulações e provações que lhes acometem, sabendo que elas estão nas mãos de Deus, estão cumprindo propósitos divinos, e elas tendem a conduzir você a uma proximidade maior, com a maturidade, com uma vida cristã mais próxima do padrão de Deus. Nesse sentido, eu quero que você entenda que isso só acontece com crente. Veja, entenda o que eu estou dizendo agora. O sofrimento abarca todos. A aprovação que vem de Deus e não de Satanás é privilégio somente dos crentes. Quando você assinou o contrato de crer em Cristo Jesus e de receber o dom do Espírito e, em consequência, a vida eterna, você não leu as letras miúdas do contrato. E lá estava escrito, você será aprovado pelas minhas mãos. Eu irei colocar você tantas vezes na fornalha da aflição, como alguém que coloca a prata e o ouro no fogo, a fim de que você seja burilado, temperado, para que eu arranque de você aquilo que não presta, e depois coloque na vitrine de glória para o meu nome. As pessoas vão olhar para você e vão tributar maior glória ao meu nome. Mas estava lá no contrato. Se você está reclamando hoje é porque você não leu as letras miúdas do contrato, que dizia, se você vem a Cristo, você também vai aprender a sofrer. Faz parte do discipulado de Jesus. Faz parte desse amor de Deus para conosco, disciplinar os filhos a quem Ele ama. Porque Ele sabe, irmãos, melhor do que nós,
que sem essas vias dolorosas, nós nos perdemos. Ele sabe disso. Ele sabe como amansar um animal bravo. Ele sabe. Então, eu queria pensar nesse contexto de Deus trazendo sobre nós e para nós medidas de dor, de sofrimento, mas que estão também lambuzadas na sua graça e na sua bondade, que se misturam. Ora, a gente está provando a dor aguda, mas a gente percebe nas frestas da providência a graça entrando, nos consolando, nos confortando, nos amparando, e essa mistura agridoce da providência, ora carrancuda, ora sorridente, ora um vale sombrio, mas de repente milagres providentes chegando, e assim Deus vai conduzindo o seu povo desde sempre e para sempre, até que chegue aquele dia em que o pecado já não mais existirá, e então as dores cessarão. Até aquele dia, pode ter certeza, não faltará provisão, mas também não faltará provação. Essa é a política da Escritura. Se você não havia atentado para as letras miúdas do contrato, eu quero chamar a sua atenção para isso. E eu não vou me estender mais do que um ponto apenas, que vai ser a primeira lição das 15. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que a gente é crente, a gente lê a Bíblia, no livro de Jó. Eu quero fazer uma leitura desses versículos iniciais. A partir do versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja lá o que é que o narrador diz: ele é homem íntegro, lê de novo, e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Palavras do narrador. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. É aquele patriarcado sacerdotal. Por essa razão, afirmo que esse livro fora escrito muito antes, até mesmo, do próprio livro de Êxodo, considerando ainda o período dos patriarcas, como se Jó tivesse sido um dos patriarcas. Mas o texto vai dizer que ele vai, ele levanta, é ele quem faz o ofício, ele quem oficia dentro da sua família. E aí diz: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Quero destacar algumas coisas. O narrador está atestando que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ponto. Depois diz que ele era um homem preocupado com a santificação da sua casa, um sacerdote do seu lar, um homem devotado, piedoso. E diz o texto que não era acidentalmente ou em eventos importantes que Jó tinha aquela prática, mas ele fazia continuamente. Um homem preocupado com a alma, com o coração dos seus filhos. Aí o texto vai dizer o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Veja, agora não é mais o narrador, é Deus. Observaste o meu servo Jó? Deus agora faz uma propaganda do seu servo. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Até aqui. Preste atenção que o capítulo 1 inicia com a apresentação das credenciais, das virtudes que eram emblemáticas na vida daquele homem. Ele era reputado e conhecido como alguém reto, íntegro e temente a Deus, e passara na própria avaliação divina. Mas este homem, reto, íntegro, temente a Deus, zeloso pela família, sacerdote do lar, continuamente
guardando o seu coração e prezando pela santificação dos filhos, ele foi acometido por infortúnios variados. Perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos, perde toda a sua saúde. A primeira lição que eu mencionei no início, mas eu quero reiterar agora com o texto, é que segundo o livro de Jó e também as Escrituras, homens e mulheres de Deus não estão imunes à dor e ao sofrimento. Essa é uma lição que a gente aprende. O fato de você ser amado por Deus, homem de Deus, mulher de Deus, piedoso, guardador da lei, fiel nos seus compromissos, comprometido com o serviço na casa do Senhor, dedicado no ministério, isso não lhe dá imunidade diante do sofrimento trazido por Deus. É preciso que tenhamos isso como uma convicção profunda, porque senão iremos nos enganar com o Senhor. Acharemos que Deus está nos trolando, que Ele nos convida, nos promete bênçãos e no final das contas Ele nos fustiga com o sofrimento. É importante que consideremos esta premissa básica. Segundo a Bíblia, sobretudo no livro de Jó, homens e mulheres de Deus não são colocados numa redoma, protegidos de tudo e de todos. Homens e mulheres de Deus não estão imunes à dor e ao sofrimento. Isso não é autoexcludente à fé. Coexiste no mesmo coração uma fé pulsante e pujante e as dores amargurantes da provação. É importante que você saiba disso, meu irmão. Tudo que se diga contrário a isso, segundo as Escrituras, é triunfalismo. Mas a Bíblia diz que homens e mulheres de Deus não estão imunes à dor e ao sofrimento. Vou deixar as 14 próximas lições para as próximas semanas, mas eu quero encerrar com essa ideia, lembrando para você o seguinte: vamos fazer uma retrospectiva rápida? Volte um pouquinho mais. Lembre aí comigo da história de José. José, por uma questão de propósito, o narrador não descreve uma só falta daquele homem. Você percebeu que quando você lê no livro de Gênesis ali, a boa parte do livro, eu acho que do capítulo 37, mais ou menos, até o final de Gênesis, capítulo 50, é sobre a história de José. Você não encontra um lapso. Você não encontra um deslize, pelo menos denunciado. É claro que ele era um pecador como qualquer outro. Você percebe que o tempo inteiro o narrador está destacando a fidelidade daquele homem, sua obediência, compromisso com a piedade, a lealdade ao Senhor. Esse é o destaque, o narrador que está querendo atrair a atenção dos leitores para este fato. Você sabe o que aconteceu com ele? A vida dele não foi, quem é de Recife agora das antigas, no Play Center. Não foi na Disney, na beira da praia, dizendo assim, está tudo bem comigo, olha, sou fiel a Deus e Deus está retribuindo a minha fidelidade. Você sabe que não é isso que acontece. Ele é fiel a Deus e é vendido. Ele é fiel a Deus e é esquecido. Ele é fiel a Deus e é traído. Ele é fiel a Deus e passa por situações profundamente dolorosas. O final da história, há uma ascensão. No caso de Jó, a gente vai perceber que as coisas mudam lá na frente. Mas o ponto que eu quero destacar é o primeiro só. De que o fato de ser homem de Deus e mulher de Deus, fiéis ao Senhor, isso não nos imuniza das dores e sofrimentos. Então, meu irmão, se você caminhar um pouco mais à luz da Escritura, você vai descobrindo que pessoas muito piedosas e fiéis também sofreram muito. Se eu fizer uma ponte temporal e chegar ao apóstolo Paulo, homem de Deus, fiel, maior plantador de igrejas, conforme os registros do Novo Testamento. O homem que teve experiências de ser elevado a um chamado terceiro céu, de ter visto coisas inefáveis, indescritíveis ao homem. Mas se você ler os relatos de Paulo,
ele fala de ser um homem perseguido, atribulado, que teve escassez, que sabia o que era ter fome, que sentiu a dor da nudez, do abandono, da prisão, da fustigação dos soldados romanos ali. Era um homem fiel, que amava Jesus, mas não foi poupado da dor e do sofrimento. Os apóstolos todos foram assim. Então a primeira lição e a primeira verdade que eu quero que você saia daqui entendendo é esta: que homens e mulheres de Deus continuam sendo homens e mulheres comuns, que padecem, que sofrem, que são provados, que são testados. E a gente precisa aprender isso, para não vivermos uma fé falsa quando estivermos sofrendo. Se você puder colocar-se de pé nesse momento, nós vamos caminhar para o fim. Eu queria convidar os irmãos para a gente cantar uma última canção. Mas eu queria que nesse momento você orasse